campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Seara dos Médiuns, esse livro aqui, maravilhoso, capítulo 21, que tem como título Pequeninos, mas Úteis. Reunião pública de 14 de março de 1960, o item estudado e comentado por Emmanuel é o item 227 do Livro dos Médiuns, que nós vamos dar uma olhada. O texto é um pouquinho mais longo, meus irmãos, então nós vamos ler 2 parágrafos aqui para nós compreendermos o contexto desse trabalho. O item 227 diz assim: se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento, do ponto de vista moral, ele exerce uma influência muito grande. Para que a comunicação se verifique, o espírito comunicante precisa se identificar com o espírito do médium. Essa identificação só é possível se houver simpatia entre eles, ou melhor, afinidade. A alma do médium exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança ou de diferença existente entre eles. Ora, se os bons têm afinidade com os bons e os maus têm afinidade com os maus, logo se conclui que as qualidades morais do médium exercem uma influência decisiva sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Acho que isso é bem claro para nós, né? Que estudamos a doutrina, que trabalhamos com a doutrina. Então agora nós vamos ao comentário de Emmanuel. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Primeira frase. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito. Os sintomas são evidentes. Mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário que se valesse alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para a importante excursão. O programa é correto. O horário está previsto. Mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez
passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, mostram-se em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Texto belíssimo e muito claro de Emmanuel, meus irmãos. Porque Jesus conta conosco, sabendo das nossas limitações, sabendo das nossas fraquezas, dos nossos próprios medos que trazemos há muito tempo dentro dos nossos espíritos. Jesus nos conhece, sabe da nossa intimidade, sabe por que estamos aqui reencarnando nesse mundo de tantas provas, de expiações, de aprendizados, de tantos desafios que nós trazemos, desafios nos nossos lares, desafios nos nossos trabalhos, desafios nos nossos aprendizados a cada instante, a cada minuto da nossa caminhada. Nós tomamos decisões a cada instante na nossa vida. Por isso que a doutrina espírita é um farol para todos nós. Porque ela ilumina o nosso caminho e faz com que nós tenhamos lucidez em alguns momentos, para não nos equivocarmos mais naqueles aprendizados a qual nós tínhamos facilidades de nos desviar, na qual nós tínhamos facilidades de cairmos em abismos, de errarmos as nossas decisões. Por isso que nós somos abençoados, afortunados nessa reencarnação, de estarmos aqui refletindo sobre uma obra belíssima como essa, sobre Seara dos Médiuns, que traz textos sobre o livro dos médiuns, exercitando a nossa mediunidade, exercitando o nosso raciocínio, colocando à prova aquilo que Jesus nos fala há tanto tempo, que nós muitas vezes fugimos desses embates conosco mesmos, da superação das nossas limitações, vencer os nossos próprios espíritos. Por isso que estamos aqui juntos. Por isso que Emmanuel nos fala, para que possamos estudar sobre essa doutrina, conhecer essa doutrina, trabalharmos a nossa parte moral, meus irmãos, nos afinizarmos com espíritos que querem aprender também, porque estamos juntos nesse aprendizado. Não existem professores entre nós. O nosso professor é Jesus. Ele é o nosso mestre, o nosso guia e modelo. Ele que sustenta a nossa tarefa. E tantos outros espíritos que lutam pela nossa causa, que embasam os nossos trabalhos, que nos convidam a termos agora inteligência ao desempenharmos as nossas tarefas. Confiança em Deus, confiança no Cristo, confiança nessa doutrina, que além de nos explicar quem nós somos de verdade, amplia a nossa visão de espíritos imortais, meus irmãos. Estejamos firmes nesse propósito, porque essas decisões também dependem de nós. Também dependem do nosso crescimento moral, para que tenhamos a comunhão desses espíritos que nos acompanham, que vibram pelas nossas vitórias. Muito obrigado, meus irmãos, por esse texto de hoje, por esse trabalho magnífico. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo.
Participe acessando nosso site